tivemos a convenção do PT, né? Enfim, tivemos. E o Alckmin deu uma palavrinha, fizeram aí, né? Ele relembrou, né, o apelido que o Lula falava de picolé de chuchu, dizia que ele era sem graça. Aí agora, depois de todo esse, né? Esse encontro aí do destino, onde ele virou vice, aí agora tem essa resenha do chuchu com o Lula. É gostoso demais, vamos ver aí na convenção. Projeto matar aqueles que foram eleitos pelo povo. Imagine se eles tivessem ganho as eleições. Aliás, quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano. Mas quero, presidente Lula, dizer e quero reiterar o meu compromisso de trabalharmos juntos com fidelidade, responsabilidade em benefício da nossa população. Há 4 anos atrás, aqui foi lançada uma receita de sucesso e 4 anos depois ela continua nos hits de parada de sucesso. Lula com chuchu, vamos presidente! É isso, gente. Tivemos também um trechinho aqui pra mostrar do Lula, que foi interessante também, ó. Nós temos time, nós temos futebol, nós temos o que entregar, nós temos argumento. Nós não podemos permitir que a essência da mentira, utilizada pela inteligência artificial, venha ganhar uma eleição nesse país. Esse país, a mentira não prevalecerá. O que vai prevalecer é a entrega que nós estamos fazendo ao povo brasileiro. Temos time. Exato. E é importante a gente ficar de olho, né, nessas eleições. Veja, o que é que eu trago aqui pra vocês? Um trechinho disso aqui pra gente fazer um comentário por cima. De que é óbvio, né, de que nós temos que votar na esquerda. Mas lembremos que aqui ou ali o Lula apoia figuras que originalmente a gente teríamos visto como pessoas adversárias, né? O próprio Alckmin, né, por exemplo, que a gente hoje apoia enquanto vice do Lula, antes já foi visto até como inimigo, né? Por N motivos que a gente sabe que teve problemas, mas hoje tá aí nesse megazord para defender a democracia, defender o povo contra o fascismo. Mas é importante a gente ver que, por exemplo, candidatos que não são de esquerda, né? Não são de esquerda, tipo o Eduardo Paes, no Rio, mas o Lula tá defendendo, né? Porque tem projetos interessantes, por mais que a gente tenha críticas, são pessoas que hoje estão do nosso lado. Então, eu acho importante a gente se atentar a isso, ou alianças que antes a gente via com desdém dentro da própria esquerda, né? Eu tive uma conversa recente com o Sérgio Hoff sobre a Juliana Brizola, né? Que antes a gente, vamos pensar em regionalmente, tinha uma treta, né, dela com o PT. Até hoje a gente sabe que continua essa polêmica aí. Mas se fez no vídeo que eu fiz. Eu vou até deixar aqui, caso você queira ver a live. Deixar aqui no card aparecendo aqui em cima do Pix, se você quiser ajudar também. Pra que você veja a live, interessante, né? Dá pra procurar pelo Gemini. Faça uma pergunta lá, né? E aí o Gemini
pega nessa parte da Juliana Brizola e hoje se formou uma aliança em torno dela. O PT abriu de mão, né, para que apoiasse ela para governo. E ela, até o momento, tá com 24, né? E o Zucco, Luciano Zucco, tá com 22. Estariam tecnicamente empatados. E aí, veja, aí por que eu falo especificamente, mas ela não é de esquerda? Ela é de esquerda, mas aí o que é que eu falo? É aquela esquerda que muitos petistas, como eu, vai, né, tortar o nariz por certas falas que ela aqui ou ali solta ainda e soltava em relação ao Lula, ao governo Lula. Então, assim, trazendo de volta o que eu falo nessa conversa com o Sérgio Hoff, o que ele mesmo fala, né, no vídeo, chega um momento em que a gente tem que ser pragmático. Tivemos um problema aí, mas ela não é uma pessoa ruim e nem é uma pessoa de que se ganhar vai fazer um governo ruim. A gente não espera isso dela, né? Por mais divergências que a gente encontre dentro da própria esquerda, a gente não pode abrir mão de um projeto por causa de alguma desavença que teve no passado ou que tem no presente, né? A mesma coisa hoje é lá no Ceará. O Ceará a gente tá uma coisa meio dramática lá, curiosa, que é o seguinte, né? A gente vê aqui, óbvio, né? No caso aqui, óbvio que você vai, se você é cearense, se você é de esquerda, não vote no Ciro Gomes, vote no Eumano, né? Que é o candidato à reeleição. Não vote no Ciro Gomes. Aqui a gente vê Ciro Gomes venceria no primeiro turno. Só que, quando a gente entra aqui na Genial Quest, na pesquisa mesmo, a gente tem isso aqui, que é bem curioso, que eu até comento isso com o Sérgio na minha live, que é o Ciro Gomes praticamente empatado na espontânea, isso aqui é a intenção espontânea, né? E nos indecisos, 70%. Ou seja, não tá definido, né? Não tá definido no Ceará. Não se leve por essa manchete, né? Essa pesquisa diz que ele ganharia no primeiro turno, mas a espontânea diz que tá em xeque, ninguém sabe. Lembrando que o que é a espontânea? A espontânea é quem você vai votar. Pesquisa é essa, em quem você vai votar. Aí você vai dizer. Agora, quando a gente pega, inclusive por isso que tá aqui, ó, Camilo Santana, André Fernandes, não são candidatos, mas são pessoas que foram citadas. Aí a gente pega, curioso que tá com zero, né? Então, mas é porque é percentual, né? Então, por isso que tá aqui com zero não quer dizer que não tem voto. É só que o percentual é tão baixo que não, que ficou marginalmente zero aqui. Aí a gente vê isso aqui certo. E qual é a estimulada? A estimulada tem essas opções aqui em quem você vai votar. E aí a pessoa diz, e quando a pessoa diz, tem esse cenário aqui que o Ciro pode vencer no primeiro turno. Mas isso daqui é interessante que isso é o cenário que vai acontecer na urna. Quando você chegar na urna, ninguém vai te dizer essas são as opções. Não. Você vai ter que ter da sua cabeça ou da sua cola. É por isso que uma manchete dessa também pode influenciar, porque pode gerar o efeito manada, né? Então se o cara vai ganhar no primeiro turno, vou votar nele. Entende? Esses indecisos podem ser convencidos por isso. Então eu acho importante a gente ter essa. Inclusive eu fiz um corte sobre. Eu botei assim, o Sérgio Hoff mudou minha opinião sobre o Ciro, porque eu tinha até falado, né, na live, pô, eu não acho que seja essa desgraça tudo se o Ciro ganhar, não quero que ganhe, porque eu não vejo ele como um candidato ruim. Mas aí a conversa com o Sérgio, né, realmente me convenceu de que é sim, essa desgraça tudo pelas alianças que ele fez, né, pelo caminho até chegar hoje nessa eleição. Então é isso, gente, esse vídeo, eu espero que você tenha gostado, curta, se inscreva, compartilhe. Fale sua opinião aqui sobre tudo que eu vim a falar aqui nesse vídeo, que eu acabei falando um monte de coisa. Esse ano para presidente é 13, mas repetindo, a composição para governador, para senador e para deputado nem sempre será 13. Às vezes será algum candidato em que o Lula faça uma parceria, como é o caso da Brizola. Então, até o próximo vídeo.